Nesse vídeo eu vou tentar esclarecer uma das maiores dúvidas do pessoal que faz orçamento para serviço técnico. O que é serviço técnico? Serviço de engenharia, de arquitetura, serviço de orçamento, elaboração de projeto, detalhamento de projeto, consultorias, laudos. Então são serviços técnicos, principalmente da engenharia e arquitetura. E o pessoal sempre tem dúvida, como é que eu precifico? Quanto custa um serviço de engenharia? O meu parente, meu tio me pediu para fazer um orçamento para ele. Quanto custa um orçamento? Então muita gente tem essas dúvidas, E aí tentam recorrer a percentuais, em relação ao valor da obra ou então ao preço por metro quadrado, que é muito utilizado inclusive. Mas isso aí também tem um risco nessa utilização, Ela não pode ser feita de forma indiscriminada, O meu preço por metro quadrado para a elaboração de um projeto é igual para qualquer projeto. Então não é assim que funciona. Para orçamento é a mesma coisa. Eu não posso dar um preço por metro quadrado para elaborar um orçamento, sendo que cada edificação, cada tipo de obra é diferente, Então umas têm muitos detalhes, outras têm menos. Então isso tudo consome tempo, seja para levantar quantitativo, seja para montar uma planilha, para buscar composições, para fazer composições novas, se eu vou usar o Sinap, se eu vou usar um banco de dados próprios da empresa. Então tem muitas variáveis que acaba que fica, vamos dizer assim, fica muito impreciso, quando a gente faz por metro quadrado por percentual. Então a melhor forma para mim de fazer orçamento de serviço técnico é fazendo estimativa de horas gastas para cada atividade que vai ser necessária para aquele trabalho. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos próprios, que eu já fiz de consultorias de orçamentária para outras empresas, e aí eu acho que vai facilitar para vocês o entendimento. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de um orçamento que eu fiz de um trabalho de consultoria. Era para fazer uma estimativa preliminar para um condomínio, só que não tinha detalhamento, não tinha projeto detalhado de arquitetura, não tinha projeto de estrutura, não tinha projeto hidrossanitário, elétrico, nada, só tinha um projeto conceitual. Então o tempo que eu vou gastar para fazer um orçamento desse é menor. Então eu montei o que? Eu montei quais eram as atividades que eu ia executar. Aqui tem estudo, entendimento dos documentos, planilhas e especificações do serviço. Então, como tem pouca coisa, jogo rápido. Vou definir um EAP para os meus serviços, separando por etapa. Serviços preliminares, canteiro de obras, administração local, áreas externas, área de vivência, edificações, casa tipo 1, casa tipo 2. Então era o que? É definir minha EAP para poder seguir o meu orçamento, seguir aquela EAP, por etapa e por serviço. Como é um orçamento preliminar, uma estimativa preliminar, que eu não tenho muita informação, então eu ia fazer o levantamento dos principais serviços, ou seja, qual o metro quadrado de casas que eu tenho para construir nesse condomínio, qual o metro quadrado de muros de divisa, metro quadrado de arruamento, qual o tipo de arruamento, é CBUQ, é PAVS. Então eu ia separar, tentar quantificar os principais serviços, que é possível identificar numa planta conceitual, e ia estimar com verbas outros serviços que não tem ali detalhamento, como a parte de drenagem, de instalações, Também é fazer a elaboração da planilha de canteiro e de administração local, prever o que teria de canteiro, de equipe, para poder somar o meu orçamento das minhas obras diretas. Aí depois da minha planilha pronta de quantidades, eu ia começar a fazer minha precificação de serviço, que também é uma estimativa, já que eu não tenho um detalhamento suficiente para poder até ir no mercado fazer uma cotação. Então eu vou pegar a estimativa, seja de CUB ou de histórico da empresa, e depois eu vou fazer a revisão para entregar para o cliente. Nesse caso aqui, eu estou estimando gastar 20 horas para fazer esse serviço. Então vai ser só eu que vou fazer esse serviço? Só eu. Então 20 horas vezes meu custo horário. Ia dar o meu valor total de venda. Outro exemplo aqui também, já foi um trabalho maior, onde é que eu listei as ações para fazer um pedido de reequilíbrio econômico de uma obra, de uma empresa. Então listei todos os serviços que eu teria que fazer. A planilha dele, que ele ganhou a obra, não tinha composição unitária, só tinha preço. Então eu tive que tentar identificar quais foram os preços que eles utilizaram para essa obra. Eram 1.250 preços, então foi o maior tempo que eu gastei para tentar identificar quais composições e qual database foram utilizadas, porque não tinha o código do Sinap, não tinha o código da composição, só tinha a descrição do serviço, então isso dificultou um pouco o trabalho. Então
Para você ver como as coisas são muito personalizadas, né? Cada trabalho vai ter sua especificidade. Se eu der um preço por metro quadrado e chegar aqui nessa planilha e tiver que identificar no Sinap item a item porque não tem um código do Sinap, eu vou perder um tempão. Tanto é que foi o maior gasto aqui de horas, foi para esse serviço. Então, depois de fazer toda a parte de identificação, importar no sistema de orçamento, que no caso aqui eu estou usei o Orça Fácil, elaborar um descritivo de como eu fiz todo esse pedido de reequilíbrio, né? Depois eu tive que fazer a atualização da database, pegar cotações no mercado, fazer composições novas, né? E atualizar para a database atual. Já tinha mais de 2 anos defasada essa obra. Então eu detalhei todas as minhas atividades e estimei tempo, né, prazo para concluí-las. E depois dei um total de, somando as 2 etapas, de 100 horas para fazer essa consultoria. E aí eu vou aplicar o meu custo horário para poder passar para o cliente. E aí assim eu consigo precificar de forma mais coerente, inclusive acompanhar durante a execução do trabalho qual o tempo que eu tenho para cada atividade. Porque se eu faço um preço por metro quadrado ou por percentual, eu não consigo nem saber se eu estou indo bem ou estou indo mal. Eu posso até converter aquilo em horas e saber eu tenho 100 horas para fazer esse trabalho, mas eu não sei quanto em cada atividade. E do jeito que eu estou fazendo aqui detalhado, eu vou conseguir saber, ó, eu tenho X horas para fazer tal coisa. Então, eu vou tentar sempre otimizar para tentar até economizar horas, né, e ser mais eficiente aqui no meu trabalho. Então, aqui são 2 exemplos, sendo que só teve um profissional, que fui eu. Se por acaso eu tenho uma equipe, aqui no meu escritório de consultoria eu tenho uma equipe, que eu tenho um estagiário, tenho um arquiteta, tenho um assistente, cada um deles tem um custo horário diferente do meu. Então essa atividade eu ia precificar com o custo da hora desse funcionário. Então, se eu tiver um trabalho em equipe e for um trabalho grande, que eu preciso delegar algumas coisas, então eu vou somar, cada atividade eu vou dividir por integrante, né, por pessoa que vai fazer, por cargo, e aí eu vou ter um custo horário para cada cargo desse, e aí no meu orçamento eu vou ter que somar quanto eu vou gastar de cada um da minha equipe, beleza? E aí eu vou conseguir precificar o meu serviço adequadamente. Sobre o custo horário, isso é um conteúdo também amplo. No próximo conteúdo eu vou trazer aqui para vocês como é que a gente faz para calcular o custo horário de um profissional liberal, né, que é o que muita gente aí passa quando se forma, né, que acaba prestando serviço como autônomo. Então vou ensinar como é que faz a precificação do custo horário. Então com esse conteúdo, para poder fazer uma precificação, né, um quantitativo assertivo de horas junto com o seu custo horário, aí você vai ter muito mais precisão na hora de apresentar seu orçamento. E até para negociar, porque se o cliente quiser negociar com você porque acha que está caro, então você consegue até detalhar para ele o que é que você está prevendo. Inclusive nesse orçamento que eu estou mostrando aqui para vocês, uma das atividades que foi a cotação dos serviços, formatação e importação no sistema ficou comigo, mas teve uma parte aqui de cotação dos serviços que eu passei para eles fazerem, e aí com isso acabou economizando e a gente conseguiu fazer uma negociação. Por quê? Porque a gente combinou da equipe dele, da empresa dele, fazer as cotações dos serviços, né, para os preços atuais e me passar as cotações já equalizadas, mapeadas, para eu poder atualizar o orçamento. Se eu fosse pegar para fazer as cotações, ficaria mais caro, porque eu teria que prever uma quantidade de horas para poder fazer consulta com fornecedores, fazer pacote de cotação. Então isso aí já ia encarecer ainda mais o serviço.